Bom, pessoal, aqui a gente faz reflexões sobre o meio ambiente, nem sempre ficamos alegres e felizes com as informações que são passadas aqui. Falamos sobre história, falamos sobre economia, muita história do Brasil. Quando a gente fala de economia, geralmente a gente nem traz notícias boas, política também não, mas hoje é um dia especial. Estou gravando esse vídeo aqui numa véspera de sexta-feira. Então vamos ficar felizes, terminar a semana bem. Então eu estou trazendo esse vídeo aqui, fez um ano, completou um ano. É um vídeo que foi gravado no Rio de Janeiro. Vocês vão ver que a pessoa que está gravando tem um sotaque bastante do Rio, bastante carioca, aquele jeitão carioca, falar com a boca mole, cheio de X. Eu sou do Rio de Janeiro, né? Sou carioca, vocês conseguem perceber. E ele foi dar uma bela de uma sacaneada naquela tentativa de motim que foi realizado pós as eleições de 2022. Após sair os resultados, muitos ocuparam ali a frente do exército, onde tinha batalhões das Forças Armadas e tal, principalmente do exército, e lá fizeram acampamentos, que está tudo sobre o objeto de investigação, quem financiou esses acampamentos, porque ali eles tinham tudo, comiam, tinham barraca, tinham água, tinha até um roteiro muito bem organizado, muito bem estruturado. E aí o rapaz foi dar essa bela sacaneada aqui, ó. Aí, patriotas! Alexandre... Ó, aqui é da Presidente Vargas. Agora que eu acabei de identificar, esse vídeo viralizou demais. Aqui em frente é o Panteão de Duque de Caxias, que é o prédio principal do Exército aqui no Rio. Então a gente identifica de cara, né, para quem conhece. É próximo à Central do Brasil. Aliás, se vocês querem saber sobre a Central do Brasil, tem um vídeo aqui, ó. Esse aqui que está aparecendo aqui do lado. Vocês podem dar uma olhada lá como é que era viajar de trem no Rio de Janeiro na década de 50, a partir da Central do Brasil. Muito legal. Mas vamos voltar aqui, ó, esse vídeo, e vamos rir junto com o amigo. de Moraes foi preso agora. Ele e Paulo Freire acabaram de ser presos. Foi. Olha o nível. Coitado dessas pessoas, né, cara? Coitado dessas pessoas. Sinceramente, coitado. Ele chegou para sacanear dizendo que o Alexandre de Moraes havia sido preso. Claro, é brincadeira. E que o Paulo Freire, os principais pensadores, pedagogos, filósofos do país, ligado à área da pedagogia, já falecido há bastante tempo, teria sido preso. E as pessoas que inclusive recebem essas mensagens pelo WhatsApp, dizendo que as escolas passam por doutrinação, Paulo Freire está bastante presente nas universidades, só ensina isso. É uma bobagem, gente. Não é uma bobagem. Mas as pessoas assim, você vê que são pessoas humildes até, levados a uma situação dessa, que podem, se é que já não estão, podem responder na justiça. A troco de quem? A mando de quem? Né? Situação completamente bizarra, né? Por uma hora gera graça, porque dentro do contexto a gente fica, porra, quer mais é que esse povo se dane, mas olhando assim, né, já passar depois de um ano, dá até uma sensação de tristeza, sinceramente. Se era para trazer felicidade, o vídeo não provocou isso, galera. Peço desculpas aí. Sério? Alexandre de Moraes, Paulo Freire... Ó, Barroso acabou de ser preso. Fachin também. Vocês são uns comédia, rapaz. Quer golpe de Estado? Vocês querem golpe? Vocês querem viver na ditadura? A ditadura do mito? Vocês têm que ser presos, rapaz. Vocês têm que ir pra cadeia. Então, quer dizer, é um episódio lamentável, de fato. Isso me faz me lembrar um pouco, vamos falar um pouquinho de história rapidamente, antes da gente encerrar. Isso me faz lembrar um pouco essa ideia, né, da população ocupando, o pessoal sendo teleguiado, as multidões, as massas, como é que as massas podem ser manipuladas. Existe toda uma literatura em torno disso, pessoal. Estudiosos, textos,
muita coisa que vem sendo já produzido desde o século XIX, finalzinho do século XIX, porque no século XIX você tem movimentos importantes de contestação social ao chamado Antigo Regime e também de contestação contra ali a emergência da burguesia no poder e contra também ao modo de produção capitalista e quanto também às condições de vida na fábrica. Então, essas contestações sociais vai gerar um certo medo por parte de setores da elite de alguns países. Então surge uma ideia de uma demofobia, não de demônio, nem de povo, fobia é medo, o medo do povo. Então a gente poderia citar aqui inúmeras revoltas que ocorreram na Europa, por exemplo, Primavera dos Povos, Comuna de Paris, depois grandes jornadas de greves em 1880 e 90 e no início do século XX também. E no Brasil também, nós tivemos movimentos de revoltas importantes nesse período. Então essa ideia da turba passa a ser um objeto de preocupação dessas elites. E claro, a ciência, principalmente aquela que vai se debruçar sobre o estudo do comportamento desviante, estou me referindo sim à medicina, mais uma vez, mas aqui é a medicina mental, vai tentar compreender um pouco esse tipo de comportamento associativo, as chamadas coletividades anormais. O direito também vai se debruçar sobre isso. Então, autores como, por exemplo, Gustavo Le Bon, Gabriel Tardi, que foi um jurista, Gustavo Le Bon foi um médico, Scipio Sighelli, um jurista italiano, Cesare Lombroso, no Brasil Nina Rodrigues, eles vão fazer uma reflexão e um pensamento sobre essas ideias das coletividades anormais. Depois, mais para frente, o Freud publica uma obra chamada Psicologia das Massas. Depois, o Wilhelm Reich vai falar também sobre o fascismo e as massas e vai revisitar esses autores, com críticas ou não. Eu só estou chamando a atenção, eu não quero discutir aqui se essas ideias que esses caras estão desenvolvendo, se elas procedem ou não. Só estou dizendo que existe um investimento para tentar entender isso. Como é que as massas se comportam? E o papel do líder, das lideranças, e das pessoas que estão ali associadas, que elas são conduzidas por ideias falsas, por fantasias, tal. É claro que há uma má vontade por parte desses pensadores desse período do século XIX. Tudo que eles não concordam, e quando vão ver pessoas falando e propagando movimentos ligados à esquerda, vão dizer que eles são malucos, que eles são portadores de algum tipo de moléstia e doença mental. Eles vão dizer, por exemplo, que eles são teleguiados, eles não estão ali por vontade própria, eles estão sob uma hipnose. Claro que isso tudo é uma bobagem. A meu ver, é uma bobagem. Tá? Fazendo o julgamento hoje, sendo anacrônico, né, com os dias de hoje, com meus olhos, quando eu leio ali as fontes, eu não concordo com isso. Mas eu não queria entrar nesse ponto, só queria dizer aqui o seguinte, que já existe um estudo de longa data sobre isso. E aqui no Brasil também, o Nina Rodrigues vai estudar, por exemplo, algumas manifestações em alguns terreiros, Umbanda, Candomblé, para tentar também entender por que há ali o transe coletivo. Que na época do Nina, bom, já existia, mas no Brasil não havia também tanta repercussão. Mas se na época do Nina Rodrigues tivesse também as igrejas pentecostais evangélicas, com chamado, principalmente as neopentecostais, que em seus cultos muitas vezes reproduzem essa ideia do Pentecoste, falam em línguas, vê visões, todo mundo em transe, ele também se interessaria não só pelos centros espíritas, ele também se interessaria, muito provavelmente, assim como outros médicos da época, por esse tipo de igreja. Tá? Bom, e aí a gente vê esse vídeo. E as pessoas ali também. Alexandre de Moraes foi preso. Isso no mundo de internet, pessoal. Barroso foi preso. Paulo Freire foi preso, gente.
é óbvio que a gente não pode olhar para essas pessoas e falar só um louco, como fizeram esses pensadores do século XIX e do século XX. Ah, é um bando de loucos. Ou então são pessoas que têm uma propensão ao fanatismo por questões raciais, morais, psíquicas, patológicas. Obviamente a gente também não pode fazer isso. Mas fica aqui a discussão. Nos vemos no próximo vídeo, eu termino aqui mesmo. Não quero dar nenhuma conclusão, nenhuma conexão das ideias. Estou deixando aqui para a gente pensar e refletir junto. Cada vídeo que a gente faz, a gente vai deixando e abrindo mais perguntas que nunca serão respondidas. E a gente vai nutrindo, vitaminando esses vídeos com informações históricas. Como, por exemplo, vocês acabaram de saber aqui que essa preocupação em relação às multidões já vem de longa data. E que pode ser usada tanto para o bem quanto para o mal. E também a gente precisa entender o quanto dessas leituras, interpretações e estudos do passado possuem pontos que podem ser reaproveitados e pontos que precisam ser descartados, que são pontos que do ponto de vista científico não têm robustez. Até a próxima, pessoal.